Boa noite a todos, um profundo saravá a todos vocês, que as santas almas abençoe a todos nós. Hoje nós vamos ler um trecho do Doutrina Secreta da Umbanda, do Mata e Silva, onde ele dá sábios conselhos. Então ele diz assim: Para que você vive, irmão? Só para comer, beber, procriar? Isso os irracionais também fazem. Assim você sobe e desce, sempre navegando nas mesmas águas. Procure ser útil a seus semelhantes, e da forma mais positiva, mais aproveitável e real, que se traduz na caridade pela sabedoria. Amor somente não o levará à verdadeira iniciação. Tem que mantá-lo à sabedoria das coisas. Então, como já explicamos especialmente essa questão de caridade, esperamos que você faça tudo para pautar sua conduta dentro desses singelos itens. Escute muito, observe muito e fale pouco. Não seja um impulsivo. Domine-se. E quando fizer, que o seja para conciliar, amparar, mas sem ferir o ponto fraco de ninguém. Não alimente vibrações negativas de ódio, rancor, inveja, ciúme e nunca perca seu tempo para desperdiçar suas energias neuropsíquicas na tentativa de convencer um fanático, ou arrogante ou pretensioso, seja de tal ou qual setor, mormente ou religioso. Não tente impor seus dons mediúnicos, ressaltando sempre os feitos de seus guias ou protetores. Tudo isso pode ser bem problemático. E não se esqueça de que pode ser testado. Ter desilusões, até porque se tiver mesmo dons e poderes, eles saltarão e qualquer um logo perceberá. O povo perceberá que você tem poderes. Né? Não mantenha convivência com pessoas más, invejosas e maldizentes. Isso é importante para o seu aura, a fim de não ficar sobrecarregado com as larvas ou piolhos astrais desse tipo de gente. Tolerar a ignorância não é partilhar dela. Tenha ânimo forte, através de qualquer prova. Confie, espere, mas se movimente de acordo com o que vai aprender no item 2, mais para frente aqui. Não tema ninguém, pois o medo é a prova que está com algum débito oculto em sua consciência pedindo reajuste. Não conte seus segredos, assim um e ao outro, pois sua consciência é o templo onde deverá levá-los a julgamento. Todavia, deve saber identificar um verdadeiro amigo e o faça seu confidente. Isso é bom. Ninguém deve ficar remoendo certas coisas na consciência. Lembre-se sempre de que todos nós erramos, pois o erro é humano e fator ligado à dor, provação e, consequentemente, as lições com suas experimentações. Sem dor, lições e experiência não há karma. Não há humanização, nem polimento íntimo. O importante é não reincidir nos mesmos erros. Passe uma esponja no passado, erga a cabeça e procure a senda da reabilitação. Aprenda a não se incomodar com o que os outros disserem de você. Geralmente aquele que fala mal de outro tem inveja, despeito ou alguma mágoa qualquer. Conserve sua saúde psíquica, zelando pelo seu moral, ao mesmo tempo que cuide da física com uma alimentação racional. Não force sua natureza a se isentar de carne, se você verificar que o seu organismo sente falta dela. Não abuse de fumo e não abuse do álcool ou qualquer outro excitante. Na véspera e logo após a sessão mediúnica, não tenha contato sexual. Especialmente se for participar de algum trabalho de descarga. Importante isso. Demanda, dentro de uma corrente mágica ou de oferendas. Todo mês escolha um dia a fim de passar algumas horas em contato com a natureza, especialmente um bosque, mato ou cachoeira. O mar não se presta muito à meditação, à serenidade, porque geralmente ele está agitado. Né? Então esses são alguns conselhos que o Mata e Silva dá. E aí ele entra na questão da guia. Né? Aí ele passa o que é a guia cabalística, que é aquela guia que eu comentei anteriormente, que o caboclo velho pajé orientou a fazer, que os verdadeiros iniciados de Umbanda deveriam fazer. Tá? Essa guia ela é muito técnica. Eu estava vendo a possibilidade de fazer um vídeo explicando como é feita, mas é tão técnica que é mais fácil a pessoa baixar o livro Doutrina Secreta de Umbanda ou Umbanda do Brasil e dar uma lidinha no livro, que é mais fácil, porque é muito técnica demais. Né? Mas é uma guia que filia o umbandista diretamente à corrente astral de Umbanda, independente do seu dirigente, do seu pai de santo ou mãe de santo. E enquanto o iniciado tiver uma conduta regrada, uma conduta moral adequada, ele é coberto por essa guia pelo astral. Né? A partir do momento que ele pisa fora da faixa, né, ele começa a pisar na bola, ele perde a cobertura.
Mas enquanto ele estiver andando na linha da moral, ele tem a cobertura do astral. E essa guia, a título de ilustração, né, eu vou contar uma história que o meu pai de santo, o mestre Arabaiara, pai Ovidio Carlos Martins, viveu em São João da Boa Vista e que vai servir de experiência, de aprendizado para todos nós, né? O pai Ovidio, numa ocasião, ele foi atacado, né? Ele foi atacado magisticamente e quem atacou avisou até o horário que ia fazer o desfecho da coisa, né? Pois bem, ele se reuniu com meus irmãos de fé lá em São João da Boa Vista e no momento em que o sujeito disse que iria fazer a coisa, né? Ele estava reunido com o pessoal e ele viu então um laço, um laço energético amarelo vindo em direção a ele para enforcá-lo, né? E ele estava com essa guia cabalística no pescoço. Então, quando esse laço o envolveu tentando enforcá-lo, a guia arrebentou, mas não enforcou, né? E é o que o Mata diz, né? Sobre guias, né? Que a gente falou no último vídeo sobre guias, né? A função da guia. Então, a função da guia é essa, é uma ferramenta magística, né? Que tem a função de te proteger e de manipular magia também. É uma ferramenta importantíssima, né? Mas ela tem que ser de elementos naturais, de pedras, imantada, da maneira correta, na lua certa, com o sinal de pemba correto. Ela tem que ter imantações ali. Apenas ser de um material isolante, como plástico, não funciona. Tá? Então, assim, a entidade até pode pedir a guia, ela pode abençoar a guia, cruzar a guia, magnetizar a guia, né? Mas não é a mesma coisa, né? Então, para quem quiser saber como funciona a feitura dessa guia, o Marta Silva explica muito bem no Doutrina Secreta de Umbanda, e Umbanda do Brasil está muito bem explicadinho. Basta baixar, na internet tem, baixa, dá uma olhadinha, para confeccionar não é muito difícil, tá? Em qualquer lugar do mundo você consegue confeccionar, porque o material que ele pede para elementos da água, fogo, terra e ar, mesmo que a pessoa não tenha aquelas ervas, se ela estiver num outro local do planeta não tiver aquelas ervas, existem ervas semelhantes no elemento de cada elemento, da água, terra, fogo e ar, né? Exemplo, para elemento água ele pede a sensitiva, que é o nosso dormijão, né? A mimosa pudica, né? Se a pessoa estiver na Austrália, ou estiver na China, estiver no Japão, alguma erva semelhante à mimosa pudica, né? O dormijão, a sensitiva, alguma erva igual a ela deve ter lá, né? Do elemento água, e do fogo, da terra e do ar também, né? Então, qualquer local que ela estiver no planeta, ela consegue fazer essa guia. Não é uma guia tão difícil de fazer, mas ela é elaborada. Não é a mesma coisa você pegar um fio de pesca e passar umas contas dentro. Então, uma guia cabalística ela tem um pouco mais de elaboração, né? Mas a ferramenta é muito eficiente, como eu contei a história do Pai Ovidio, né? Uma ferramenta magística muito forte. Então, quem tiver interesse em fazer, Umbanda do Brasil ou Umbanda, a doutrina secreta da Umbanda, né? Qualquer um dos dois livros você baixa na internet e tem lá como que é feita essa guia cabalística que foi orientada a ser feita pelo Caboclo Velho Pajé. Tá certo? Saravá.